em poder realizar mais essa reunião, né? Agora pelo Grupo Técnico de Análise Clínica, com o Dr. Rodolfo Patucci, né, que vai falar sobre o farmacêutico e a citometria de fluxo na contribuição do diagnóstico oncohematológico. Então, é um assunto extremamente importante. Quero agradecer a presença de todos e dizer que vai ser de grande importância e grande valia para todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, doutor Rodolfo, está com você aí, né? Pode começar. Legal, deixa eu projetar minha tela aqui para vocês. Só me sinaliza se está tudo certo com os slides, aí a gente começa. Legal. Conseguem ver certinho o slide? Sim, tá ok. Pelo menos para mim aqui está tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. Agradeço muito o convite do CRF por poder falar de citometria de fluxo para vocês. Na verdade, um bate-papo, né, para a gente poder entender como que a citometria de fluxo e o farmacêutico em si contribui no diagnóstico oncohematológico. E para mim é um prazer por vários motivos, né? Primeiro porque eu sou de Campo Grande, natural de Dourados, fiz minha faculdade na UFMS, fui para São Paulo, fiquei um período em São Paulo me qualificando e pude ver na live alguns amigos de São Paulo, que é muito legal encontrá-los aqui. E não só amigos, né? Mentores, tem a doutora Nídia, o doutor Rodrigo, toda a turma aí que... Marília, né? Enfim, pessoas que contribuíram muito para o meu crescimento profissional e que hoje estão aqui acompanhando essa nossa reunião. Tá? Então, eu sou farmacêutico formado na UFMS em 2006, fiquei esse período em São Paulo, onde eu fiz minha pós-graduação em hematologia, fiz meu mestrado, meu doutorado, e em dezembro do ano passado, eu retornei para Campo Grande na busca desse projeto de vida e profissional ao mesmo tempo, e a gente, com muito suor, conseguiu colocar a citometria de fluxo aqui na região para poder atender e poder ajudar no diagnóstico oncohematológico. Tá joia? O que eu gostaria de começar... Oi? Pois não? Muito bom, legal. Eu acho que vai ser muito importante isso aí para nós. Então vamos. Bom, eu trouxe para contextualizar aqui o tema dessa aula, dessa nossa conversa, que seria o papel do farmacêutico e a citometria de fluxo na contribuição do diagnóstico oncohematológico. Eu fiquei me perguntando qual seria a melhor definição para um profissional farmacêutico, né? Eu me recordo que quando eu me formei, eu tive aulas muito pesadas, né, muito sólidas de física, de matemática, de química, imunologia, hematologia. Por vezes eu me perguntava, mas por que tanta física, por que tanta matemática, né? E hoje a gente compreende que o profissional farmacêutico, ele então tem essas habilidades adicionais que colocam o profissional numa posição diferenciada do mercado. A gente consegue atuar em drogarias, a gente consegue atuar em hospitais, na dispensação de medicamento, na farmácia hospitalar, na farmácia relacionada com o ponto de vista clínico, em laboratórios, em indústria, não é? E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar em análises clínicas, não era muito comum encontrar farmacêuticos em análises clínicas, porque os farmacêuticos iam mais para a indústria, né? São Paulo tem uma rede de indústria muito, muito forte, mas um profissional farmacêutico, quando está dentro de um laboratório clínico, eu acredito que ele é um profissional, sim, diferenciado. E do outro lado, a citometria de fluxo, ela contempla, a gente vai ver na aula, princípios de química, física, imunologia, hematologia. A aplicação da citometria está em diversas áreas. Então, a gente costuma brincar, a gente costuma dizer que o farmacêutico e a citometria de fluxo seria uma combinação quase perfeita, tá? Tem gente que vai preferir uma Coca-Cola aqui no lugar da batatinha, mas fica a critério, tá? Mas seria uma combinação muito, muito positiva quando o farmacêutico capacitado começa a atuar em citometria de fluxo, tá? E aqui eu trouxe um exemplo pessoal, mas que poderia ser usado para encorajar os colegas farmacêuticos. Qual seria o caminho
quais seriam os degraus que esse farmacêutico precisa percorrer para poder atuar com maestria na área de citometria de fluxo, principalmente na oncohemato. Então, claro, né, tudo se inicia com uma graduação na área. No meu caso especificamente, eu fiz farmácia bioquímica, mas existem hoje habilitação em análises clínicas, tem o farmacêutico, analista clínico, que é aquele que está inserido dentro de um laboratório, não é? A pós-graduação lato sensu ajuda muito. Eu fiz uma pós-graduação em patologia clínica, com foco em hematologia laboratorial, e isso me abriu muito a visão de como interpretar dados de laboratórios e associar isso à informação clínica. A gente tinha uma interface muito legal no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalhei por 10 anos, entre o farmacêutico, entre os técnicos, entre os analistas e os médicos, que tinham uma proximidade muito rica para chegar num diagnóstico comum. E, paralelo a isso, o mestrado e o doutorado também te enriquece muito de conhecimento, te dá uma visão científica, uma visão de pesquisa, que você pode, claro, que devolver isso para o seu dia a dia de trabalho, ou simplesmente seguir para a área de pesquisa, de inovação e de desenvolvimento, né? E tudo isso para mostrar para vocês que é um aprendizado contínuo. Tá? Essa escada nunca termina. Eu consegui completar essa escada aí, como eu falei para vocês, em 10 anos. Não me sinto apto para tudo, enfim, é uma continuidade de aprendizado diária, né? E então isso que é a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês, introdutória, de que farmacêutico sim é um profissional diferenciado para atuar em citometria de fluxo. E a citometria, se a gente for discutir um pouquinho sobre ela não é uma técnica nova, tá? É uma técnica muito tradicional. Eu me recordo também de outro episódio que, quando eu saí de Campo Grande, recém-formado, em 2001, 2002, o Dr. José Maria, um hematologista importante aqui de Campo Grande, que trabalhava no laboratório Multilab, ele falou para mim: Rodolfo, vai para São Paulo e aprenda imunofenotipagem. Eu confesso para vocês que naquele momento, imunofenotipagem para mim, eu não conseguia entender o que era, com toda sinceridade, porque na graduação não me recordo de ter contato com citometria de fluxo e imunofenotipagem na graduação, e eu aprendi citometria de fluxo na bancada do laboratório Albert Einstein. Tá? Eu fiz a pós-graduação, claro, conheci um pouco de teoria, mas a vivência mesmo, eu aprendi a técnica na bancada. Isso a gente não é diferente dos dias de hoje. Quando a gente abre um processo seletivo para selecionar um profissional de citometria, claro, sempre aparece alguém capacitado, enfim, mas não é muito comum ter um profissional extremamente qualificado e que consiga ter essa visão laboratorial, clínica, associada à hematologia para trabalhar numa área tão específica, tá? E, então, voltando aqui para o slide, a citometria de fluxo ela teve um destaque, né, um boom maior, ela entra dentro do laboratório clínico, mas aproximadamente na década de 80, 90, quando tem o boom dos casos de HIV e AIDS, tá? E que há um clamor da sociedade, tanto sociedade civil como cientistas, buscando por melhoria, buscando por estudos, buscando por diagnóstico. Tá? Fazendo um paralelo, tirando as proporções, um pouco do que a gente vive hoje, né? A gente tem essa necessidade por inovação e por buscar conhecimento cada vez mais rápido nessa época de pandemia de Covid, e na década de 80 era um cenário semelhante do ponto de vista de clamor pela ciência e por diagnóstico. E a gente sabe que a citometria de fluxo no HIV/AIDS ela tem um papel fundamental para monitorar o CD4. O CD4, como vocês sabem, é a célula central da resposta imune adaptativa, né, e uma célula que é depletada muito facilmente pelo HIV, e a citometria, então, entra como uma ferramenta fundamental para quantificar, para monitorar essa célula. Em níveis baixos de CD4, sabidamente a pessoa é mais suscetível a infecções oportunistas. Então, é esse momento em que a citometria de fluxo ela sai da pesquisa e entra, de fato, no laboratório clínico. Tá? E aqui é um gráfico que eu gosto muito de apresentar e discutir nas apresentações, que se a gente fizer o exercício de entrar na plataforma de pesquisa chamada PubMed
E lá digitar o termo flow cytometry, nós vamos ter uma ideia de quantos artigos científicos utilizam citometria de fluxo para comprovar ou para justificar a sua hipótese, a sua pergunta científica. Tá? Vejam que o primeiro artigo foi em 1974, de lá para cá uma crescente muito evidente. Em 2019, nós tivemos aí quase 11.500 artigos científicos que utilizaram a citometria de fluxo para justificar a sua hipótese. Então, veja, a citometria de fluxo, ela está muito bem inserida no diagnóstico e muito bem inserida no contexto de gerar conhecimento e gerar ciência. Na área de imunologia, eu diria que não existe trabalho científico sem citometria de fluxo hoje. E na hematologia laboratorial, eu acredito que segue o mesmo caminho. Então, esses slides foram para demonstrar a importância da citometria e como ela sai desse cenário científico e migra para o laboratório clínico. Tá? E o que é, então, essa citometria de fluxo? O que é essa técnica, essa metodologia? Eu costumo dizer que ela vai além de uma técnica, né? Eu costumo dizer de maneira, em tom de brincadeira, que ela é quase uma ciência, tá? Porque a gente usa todos esses conceitos de química, física, matemática, imunologia, hematologia, enfim. E para exemplificar do nosso dia a dia o que é citometria, eu costumo apresentar essa imagem dessas frutas, tá? A citometria de fluxo está no nosso dia a dia, não se surpreendam. Quando vocês forem numa frutaria, comecem a reparar nas frutas disponíveis. Dificilmente as frutas elas vão estar dispostas dessa maneira. Né? Dificilmente elas estão misturadas. Como elas estão dispersas? Geralmente alguém vai lá, né, o feirante ou a pessoa ali da feira, ela vai primeiro organizar as frutas, vai identificar essas frutas, não é com base no quê? No seu sabor, na sua forma, na sua cor, e ele passa, então, a nos oferecer uma imagem como essa, ou seja, um agrupamento agora dessas frutas organizadas de acordo com as suas características e fique de uma maneira fácil para a gente ir lá e comprar, para a gente ir lá identificar, experimentar, enfim. Então, a citometria, ela faz exatamente isso. Quando você passa uma célula na frente do seu citômetro, imagina que sejam várias células passando ao mesmo tempo, essa imagem dessas frutas misturadas, ao passo que o citômetro de fluxo começa a identificar características dessas frutas, dessas células, para organizar as células, para identificar, para contar, enfim, para separar. Então, quando vocês forem numa feira, vocês estão fazendo citometria de fluxo na sua essência. Tá? Então, brincadeiras à parte, a citometria de fluxo significa cito, célula, metria, tamanho, fluxo, movimento. E como eu disse para vocês, ela tem a habilidade de realizar todos esses verbos. Tá? A citometria de fluxo, ela identifica partículas, ela analisa partículas, ela caracteriza, quantifica, né, no exemplo que eu dei do CD4, e ela também separa com uma ferramenta chamada Cell Sorting, que é um módulo acoplado ao citômetro de fluxo que separa as células de acordo com o seu fenótipo. Tá? E quando a gente fala em citometria de fluxo, é natural a gente pensar em células. Tá? Mas o citômetro ele tem uma capacidade, o citômetro que é o equipamento, de analisar partículas em geral, tá? Desde que elas estejam suspensas em meio líquido. Essas partículas podem ser componentes celulares, podem ser protozoários, bactérias, enfim, qualquer partícula que tenha um diâmetro possivelmente analisado pelo citômetro de fluxo, ao passar pelo citômetro vai gerar características. Tá? Então, veja que é uma técnica muito poderosa. E do ponto de vista metodológico, se a gente lembrar do conceito da imunofluorescência, é o conceito aplicado também na citometria. Ou seja, nós temos aqui uma célula, tá? Uma partícula que você quer analisar, sabidamente essa partícula ela expressa epítopos ou expressa antígenos, tanto no núcleo, como no citoplasma, como na superfície celular. Tá? A citometria avançou muito, hoje a gente tem um conjunto de anticorpos monoclonais que são adicionados a essa amostra. Se houver especificidade, esse anticorpo monoclonal se liga nesse antígeno. Tá? Esse anticorpo monoclonal ele é acoplado a um fluorocromo, que basicamente é um curante. E esse conjunto, partícula, ou seja, célula, anticorpo monoclonal e fluorocromo,
Ao passar pelo citômetro, gera dados e nós, analistas farmacêuticos, biomédicos, enfim, dos profissionais médicos, inclusive, vão analisar esse dado e interpretar esse dado frente à hipótese que o médico sugeriu, tá? Então, do ponto de vista metodológico, a citometria, de maneira bem simples, é isso, é uma imunofluorescência que é lida no citômetro de fluxo, tá? E o que é esse citômetro de fluxo, né? Como que ele é idealizado, como ele foi idealizado, e como eu disse no começo da aula, ele agrega muitos conhecimentos de diversas áreas, tá? Então, vejam, eu começo explicando para vocês que todo citômetro de fluxo, ele tem um sistema fluídico, tá? Para que é isso? É um sistema capaz de, quando a amostra está passando pelo citômetro, fazer um alinhamento dessas partículas, tá? Para que essas partículas sejam analisadas individualmente na frente do laser. Tá? O laser, a gente pode dizer que é o coração do citômetro. O laser é uma fonte de luz. Essa fonte de luz é fundamental para tirar as características físicas da partícula, seja ela tamanho, granularidade, e também para excitar os fluorocromos, os corantes, e assim obter as cores que são proporcional à ligação do anticorpo contra o seu antígeno. Tá? E para não ficar uma coisa desorganizada, esse sistema fluídico, que é um sistema de pressão e velocidade, ele alinha essas partículas na frente do laser. Tá? Um exemplo que eu costumo dar imagina que nós todos estivéssemos dentro de uma sala e a gente falasse, olha, agora precisamos sair por uma porta, e a porta só passa uma pessoa por vez. Naturalmente, nós iríamos nos organizar para cada pessoa passar por essa porta. E ao passar pela porta, imagine que a porta fosse o laser, todas as características dessa pessoa seriam examinadas, tamanho do nariz, a altura, peso, braços, enfim, e assim que o citômetro faz também, utilizando agora o seu componente de laser. Tá? O sistema óptico é um sistema também fundamental no citômetro de fluxo, porque é aquele que vai coletar seletivamente sinais luminosos. Os sinais luminosos nada mais são do que a dispersão da luz gerada pelo laser e as cores proporcionais à reação do antígeno com o anticorpo se houve ligação. Tá? E vejam que as cores elas são coletadas de maneira específica em cada canal. Aqui é um exemplo da cor verde, tá? Que tem um comprimento de onda específico. Esse comprimento de onda, quando chega a luz, a cor chega nesse filtro, ele direciona esse verde para esse PMT, que é um fotomultiplicador, ou seja, em linhas gerais, é um detector de luz que vai amplificar esse sinal recebido. E assim para todas as outras cores. Tá? Então, aqui fica uma ideia, para quem já ouviu falar de citômetro de 4 cores, citômetro de 10 cores, citômetro de 8 cores, nada mais do que a capacidade desse equipamento discriminar seletivamente essas cores. Tá? E, por fim, o sistema eletrônico, que vai converter todo esse sinal fluídico, óptico, enfim, no sinal eletrônico e digital, para que nós, analistas, possamos interpretar esse dado e extrair daí uma informação real. Tá? Essa imagem é um esquema, na verdade, tá? E aqui seria o interior de um citômetro de fluxo, aqui um citômetro da Beckman Coulter, de 10 cores, tá? E vejam aqui, então, o conjunto óptico desse citômetro que vai coletar seletivamente os sinais luminosos. E esse é um citômetro relativamente grande, parecido com um equipamento de hematologia, para ter uma dimensão de tamanho. Tá? E todo esse conjunto de informação é o que a gente chama de análise multiparamétrica. É muito comum a gente ver a descrição da citometria, né? Citometria de fluxo multiparamétrica. Esse termo já está inserido no nome da técnica, praticamente. Tá? E o que seria essa análise multiparamétrica? Seria, então, a dispersão da luz, como eu disse para vocês, e o anticorpo monoclonal associado à sua fluorescência. A dispersão de luz, de maneira bem simples, assim, ela vai oferecer para nós 2 parâmetros importantes quando você está analisando uma partícula ou uma célula. O tamanho dessa partícula, que é proporcional à sombra ou ao pulso gerado, frente à incidência frontal do laser, por isso que chama forward scatter.
E o side scatter seria a dispersão lateral. Para exemplificar isso é muito simples. Imagina você passando sua mão fechada na frente de uma luz e sua mão aberta. A dispersão lateral dessa luz vai ser completamente proporcional à posição dos seus dedos e na sua célula vai ser proporcional à quantidade de grânulos que tem nessa célula. Então, se você tem um linfócito sendo analisado por um laser, vai ser diferente de um granulócito, tá? Por conta dessa granularidade, dessa complexidade interna. E esses dois gráficos aqui, né, esses dois parâmetros, formam o gráfico mais tradicional da citometria, que é o gráfico de tamanho versus granularidade, que também está inserido em alguns equipamentos da hematologia. Tá? Associados à dispersão de luz, nós temos a fluorescência. A fluorescência é muito rica na citometria, por conta dessa ideia de você adicionar os marcadores, se houver especificidade, o laser vai excitar e vai emitir luz. Então, nós conseguimos identificar de maneira muito específica quais os antígenos essa célula expressa, tá? Para responder às suas perguntas clínicas, e também a densidade antigênica, ou seja, será que esse antígeno está muito expresso, está pouco expresso? Isso é importante na composição do diagnóstico oncohematológico. Tá? Então, assim, de maneira muito simples, é isso. Não tem como explorar mais pelo nosso tempo, mas eu espero que vocês tenham compreendido para a gente poder seguir para os próximos slides. Porque agora a gente tem uma ideia do que é citometria já, a gente já sabe o que ela é, e fica a pergunta, o que a gente pode fazer com essa técnica, não é? Uma técnica tão rica, e assim, o número de aplicações só tem aumentado, tem umas aplicações cada vez mais inovadoras, mas do ponto de vista tradicional, eu trouxe aqui a citometria de fluxo do ponto de vista clínico, que seria o diagnóstico, que é o que nós vamos abordar agora, e a citometria de fluxo na investigação e desenvolvimento, que seria a pesquisa. Por que desse slide, pessoal? Só para vocês entenderem que a técnica é a mesma, o que vai mudar aqui é a pergunta. Né? No diagnóstico, você tem uma pergunta clínica, uma pergunta do médico que você precisa responder de maneira muito específica, padronizada, reprodutível, e na pesquisa você está idealizando um experimento para responder uma pergunta científica, tá? Que pode ou não ser respondida. Então, são abordagens completamente diferentes, usando a mesma técnica, e agora eu vou abordar somente o diagnóstico. Bom, virando a chave agora para o diagnóstico oncohematológico, para a gente começar a inserir a citometria nesse contexto, eu costumo apresentar esse slide, que eu acho um slide bem interessante, que mostra que toda hipótese oncohematológica, ela começa com uma hipótese clínica ou uma suspeita clínica, tá? Feita pelo médico, às vezes não necessariamente um médico hematologista, mas passa-se sempre pelo médico hematologista, até com que essa amostra, essa suspeita clínica, chegue ao nosso laboratório. Geralmente, a porta de entrada do nosso laboratório para a hematologia é o hemograma. Não é? O hemograma, eu costumo dizer que é o principal exame para avaliar a integridade do sistema hematopoético. Então, frente a uma hipótese de oncohematologia, o hemograma alterado, provavelmente nós vamos ter que acessar, os médicos, no caso, né, a fábrica, que é a medula óssea, para então fazer análise de toda a medula óssea e, se necessário, utilizar todas essas técnicas para se compor um diagnóstico oncohematológico integrado. Tá? Claro que nem todos os serviços têm a capacidade de ter todas essas técnicas disponíveis no mesmo local. Lá no Hospital Albert Einstein, a gente tinha essa facilidade, né, de ter tudo ali no laboratório de patologia clínica, mas a realidade que eu tenho aqui em Campo Grande já é diferente. A gente faz a imunofenotipagem no laboratório, envia o cariótipo para outro laboratório, eventualmente a biologia molecular para outro laboratório. Isso eu acredito que é o cenário da grande parte do país, tá? E dentre essas técnicas, a gente costuma dizer que isso é uma grande pizza, né, que a gente só vai ter a pizza completa, o diagnóstico completo, quando todas as técnicas forem respondidas, dependendo da hipótese, tá? E a imunofenotipagem, então, toma destaque, a citometria, né, a imunofenotipagem por citometria, ela toma destaque porque é uma técnica rápida, tá? Te dá uma resposta muito, muito rápida nos casos, é uma técnica que te direciona, né, direciona às vezes o médico a pensar em alterações citogenéticas recorrentes, tá?
ela monitora muito bem as doenças pós-tratamento. E se a gente pensar em citômetros a nível de Brasil, a gente tem vários citômetros, entre aspas, espalhados, no sentido assim, disponíveis nos locais, no Brasil todo, e é possível, sim, explorar essa ferramenta e tornar essa ferramenta mais acessível para a saúde pública como um todo. Tá? A imunofenotipagem, então, não só ela, mas todo esse conjunto de técnicas, ela contribui para o que nós chamamos de DCPM. Então, contribui para realizar o diagnóstico, sim. Tá? A citometria tem capacidade de diferenciar o que é normal do que é reacional à regeneração de um tecido neoplásico. Ela tem que ter essa capacidade para se fazer diagnóstico por natureza. Tá? Ela contribui na classificação, que é você sair de uma hipótese abrangente, por exemplo, leucemia aguda, e já dá um nome para essa doença, que seria leucemia mieloide aguda. Tá? Você sai do nome e adiciona um sobrenome nessa doença, e você tem a capacidade, pela citometria, de fazer diagnóstico diferencial entre as hipóteses. Isso é importante. A citometria contribui muito para o prognóstico, tá? Que é um exemplo clássico, pacientes com leucemia linfoblástica B, ou leucemia de células precursoras B, quando começam a coexpressar antígenos mieloides, a gente pode suspeitar de uma alteração citogenética recorrente, que é a translocação 922. Qual que é a importância disso? Isso tem uma importância prognóstica muito importante, tá? Não é a citometria, claro, que vai avaliar essa translocação, são técnicas citogenéticas, mas para o médico isso pode fazer diferença para o paciente também. E, por fim, o monitoramento, que você trata, você tem uma efetividade nesse tratamento e você precisa monitorar os níveis residuais dessa doença. Não só a citometria, tá, pessoal? Outras técnicas contribuem para a DRM, mas a DRM atualmente está no core da citometria, como a gente costuma dizer. Tá? E se o seu laboratório faz diagnóstico, consequentemente, ele fará doença residual mínima. Tá? Então, esse é o contexto da citometria na oncohemato. E por onde a gente caminha, né? Por onde a gente padroniza, por onde a gente busca informações para oferecer um diagnóstico. Por isso que no começo da aula, eu comentei que o profissional que está trabalhando com citometria de fluxo, seja farmacêutico, biomédico, biólogo, médicos, com certeza, né, tem que fazer uma correlação muito fácil, muito prática da hipótese médica, a hipótese clínica que chega no seu laboratório, as células que você deve avaliar por citometria de fluxo e o conjunto de anticorpos monoclonais que você deve adicionar naquele caso para chegar no DCPM, tá, pessoal? Diagnóstico, classificação, prognóstico e, eventualmente, monitoramento, tá? Para oferecer o diagnóstico diferencial. Então, eu vou dar um exemplo clássico, um paciente que chega no seu setor de citometria, uma anemia, tá, inexplicável, já excluiu possibilidades de anemia carencial, tá? Você precisa avaliar o linfócito B, o linfócito T, as células mieloides e os plasmócitos desse paciente. Isso já é um consenso muito tradicional na citometria. E aí você vai na sua geladeira, abre a geladeira, pega todos os seus anticorpos monoclonais e começa, então, a adicionar esses anticorpos na amostra. Tá? Não precisa vocês, nesse momento, entender o que são esses marcadores. O importante é que vocês entendam que são marcadores que diferenciam aquilo que é normal e aquilo que é neoplásico. Tá? E você, numa primeira abordagem, então, analisa esses marcadores. Na evidência de uma alteração, você obrigatoriamente passa para uma segunda abordagem, e aí você expande o seu painel, como a gente costuma dizer, na rotina, tá? Então, vejam que é uma abordagem bastante complexa. O farmacêutico e os profissionais, obrigatoriamente, têm que associar essa hipótese à pergunta do médico, associar quais os marcadores para compor o diagnóstico, tá? Isso aqui tem que estar na bancada do seu laboratório, em resumo. Se não estiver na sua cabeça, tem que estar na bancada para você seguir um caminho padronizado no diagnóstico, tá? Isso aqui é um artigo bem interessante de 2006, um dos primeiros consensos, assim, não o primeiro, né, mas um dos consensos mais tradicionais, chamado Bethesda, onde os experts na citometria na época se reuniram para padronizar o fluxo de trabalho na citometria de fluxo.
E no nosso laboratório, o que a gente pode analisar por citometria pensando em oncohematologia? A gente analisa diversos materiais. Lembra que eu falei no começo da aula que a partícula ou a célula, estando em meio líquido, pode ser analisada no citômetro. Então, a gente analisa sangue total, né, muito comum, medula óssea, que o médico nos envia, líquido cefalorraquiano, ou líquor, tá? Função aspirativa de linfonodo, em suspeitas principalmente de linfomas. Na evidência de uma doença, muitas vezes se faz a biópsia desse linfonodo, chega o linfonodo para você mesmo, e com bisturi a gente macera, disponibiliza essas células, né, para o meio líquido e passa no citômetro. E líquidos cavitários, líquido pleural, líquido peritoneal, acítico, lavado broncoalveolar. Então, veja o quanto a citometria de fluxo ela contribui na diversidade dos materiais biológicos, pensando em oncohematologia. E como que acontece isso na nossa bancada? Eu trouxe um pouco de fotos para vocês, para sair desse ambiente teórico e trazer um pouco mais para a bancada do laboratório. A amostra chega dessa maneira mesmo, tá? Associada a um pedido médico sempre, né? A identificação do paciente, a história clínica, que é importantíssima. De novo, fazendo o link, a pessoa tem que saber interpretar a história clínica. Vem associado a lâminas, para a gente avaliar a morfologia de maneira qualitativa, tá? E poder nos guiar para a seleção daquele painel imunofenotípico que eu comentei anteriormente em relação à hipótese. Tá? E essa etapa a gente chama de triagem das amostras. Depois dessa triagem, que demora um tempo relativo, a gente passa, então, para a fase analítica, que é a preparação da amostra. Essa preparação, de maneira bem simples, é aquela fase em que você vai combinar, então, a sua amostra com os seus anticorpos monoclonais previamente selecionados pela sua hipótese. Um processo técnico que eu não vou entrar em detalhes, mas o objetivo aqui da oncohematologia é avaliar o leucócito, então a gente depleta as hemácias, tá? A gente fica só com o leucócito mesmo. Feito isso, a gente parte, então, para análise dos dados e aquisição dessa amostra no citômetro de fluxo. E, por fim, interpreta esses dados. A interpretação é difícil aqui a gente escolher um mais crítico, né? Mas a interpretação é bem crítica. É onde você vai resumir toda essa figura em um laudo, né? E o laudo, geralmente, é a vitrine do seu laboratório, da sua técnica e da sua interpretação. E para fazer essa interpretação, exige um conhecimento, uma expertise considerável, tá? Então, de novo, aqui é uma representação de como a gente tria essas amostras, tá? Aqui a gente individualiza essas amostras por hacks, para evitar troca de amostras, sempre um pedido médico, tá? As lâminas, que são os esfregaços sanguíneos, e a gente sempre trabalha com cores. Imagina que você está fazendo 4, 5 pacientes ao mesmo tempo. Então, além de individualizar por instâncias, por hacks, a gente dá cor a essas amostras, facilita muito, tá? Depois disso, a gente vai para a sessão de microscopia e você analisa a hipótese do médico, tá? Frente àquilo que a lâmina está te oferecendo, tá? Imagina uma suspeita de leucemia aguda com 100% de blasto, 80%, 90% de blasto. Você vai seguir um painel, claro, de leucemia aguda. Mas, eventualmente, tem uma hipótese de leucemia aguda que você vai na lâmina e isso não está muito claro. Você direciona o seu painel para uma outra abordagem. Você economiza tempo e economiza dinheiro. Tá? Então, faça uma microscopia, sim, no seu laboratório de citometria de fluxo. A terceira etapa, seria a marcação com os anticorpos monoclonais. Tá? Aqui uma bancada composta por todos os equipamentos, né, necessários para a citometria de fluxo, anticorpos, estantes e amostras. Okay? Depois você vai para a sua aquisição. Esse aqui é o nosso, né? É o citômetro de fluxo do Albert Einstein, a foto que era de lá, né? Do Navios. E nosso, porque às vezes eu me confundo e imagino que eu estou lá ainda, mas não é mais, né? Eu já fiz parte, hoje não mais. Então, aqui a gente precisa fazer o controle de qualidade do citômetro para poder adquirir, e o controle de qualidade, assim, de maneira bem simples, é você certificar que o seu citômetro, que o seu equipamento está apto para receber aquela amostra e gerar a informação que você queira, assim como os equipamentos de hemato, equipamentos de bioquímica, enfim, tá? E pensando em citometria,
crítico é o laser, tem que ficar muito bem alinhado. Lembra que eu falei que o laser é o coração do citômetro, praticamente. Ele precisa captar as luzes de maneira adequada. Essas luzes não devem se misturar, coletar de maneira seletiva. E você precisa padronizar com a sua equipe o número de eventos que você tem que adquirir. Tá? Imagina que você precisa adquirir 1 milhão de eventos. Então, você vai lá para o seu sistema e fala, olha, eu quero que você adquira 1 milhão. Tá? E tudo isso tem que ser gerenciado no momento de aquisição dos dados. E você chega, então, na análise dos dados. Tá? Eu coloquei aqui uma figura de um software e a figura de um telefone, porque a doutora Neide, eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela sempre comentava com a gente, né? A doutora Neide é a médica hematologista do Hospital Albert Einstein, que foi a minha mentora principal, ela é a Ruth, e ela sempre falava que o seu melhor amigo é o telefone. Tá? Porque vai ter situações que, apesar de todo esse contexto, você se sente na dúvida. Então, você pega o telefone, liga para o médico, fala, olha, me conta mais sobre esse caso, eu tenho percebido isso na imunofenotipagem, combina com o que o paciente tem ou não combina, vamos aqui interpretar junto, se eu liberar um laudo dessa maneira, o senhor é importante para você, para o paciente, enfim. Então, tenha do lado da sua análise um telefone, não precisa ser esse, né? Pode ser, claro, o smartphone. E aqui um slide da doutora Neide, de 2008, né, que a gente sempre costuma apresentar nas aulas, que nos mostra a complexidade que é interpretar esse dado gerado pelo citômetro. Porque o que a gente vai ver no citômetro nada mais é do que todas essas marcações, e nós vamos ter que identificar aonde essa célula que a gente está investigando, ela está posicionada na maturação celular. Então, nós, como analistas de citometria de fluxo, nós temos que ter um conhecimento muito aprofundado da ontogenia dessas células. Tá? Então, imagina que você se depara com um fenótipo, uma célula que é CD33, CD34, CD117, HLA-DR, provavelmente você está de frente a uma célula progenitora mieloide, que ela já saiu da progenitora pluripotente e já se diferenciou. E assim sucessivamente, tá? Não vou entrar em tantos detalhes. Mas a mensagem que eu passo aqui é que a gente precisa, sim, dominar toda a ontogenia de uma medula óssea, de um sangue ou de situações ectópicas para poder concluir a nossa hipótese, a hipótese do médico, no caso. Isso para todo mundo, para o linfócito B, para o linfócito T, para o neutrófilo, para o monócitos, para as células eritroides, tá? Enfim, é um mundo à parte esse slide, tá? E para tentar ajudar e não ficar tão abstrato, eu trouxe aqui 6 sinais que a gente se depara muito comumente na citometria de fluxo quando a gente pensa em oncohematologia e que a gente passa, então, a pensar no diagnóstico oncohematológico. E o principal é assim, a mensagem, né? Reconhecer o que é normal de uma situação atípica. Tem um infiltrado aqui, né? A gente então tem que facilmente reconhecer isso por citometria. A primeira dica que a gente sempre fala é a perda de antígenos normais, tá? Ou hipoexpressão antigênica. Um clássico aqui seria o CD7 na linhagem linfóide T. Tá? Às vezes, como o linfócito T perde o CD7, dependendo da hipótese, você pensa em uma doença específica. E você sabe de antemão que o linfócito T não pode ser hipoexpresso ou não pode ser negativo. Tá? A segunda dica seria a infidelidade de linhagem ou assincronismo maturativo. Imagina uma linhagem linfóide B de bola que passa a expressar antígenos mieloides. Na ontogenia, elas caminham de maneiras opostas. E na oncohematologia, ou seja, na célula tumoral, isso pode estar coexpresso, sinal de anomalia. Ou assincronismo maturativo. Imagina você fenotipando uma célula imatura que passa a expressar antígenos tradicionalmente maduros. Ou seja, é um assincronismo dessa maturação. Tamanho celular anormal. Na citometria é muito típico você se deparar com células grandes, tá? Que elas mudam aquela cara no tamanho, na granularidade, e quando isso acontece, você já liga o sinal de alerta, tá? Facilmente, né? Identificável. A quarta dica seria a hiperexpressão de antígenos, tá? Um clássico aqui seria o CD10 hiperexpresso na LLA-B, ou CD7 hiperexpresso na LLA-T, que é o oposto da perda antigênica que a gente falou no 1. O 5 seria o aumento
em frequência dessas populações, tá? Imagina que o valor de referência de uma população vai até 5% e na sua amostra 90% só tem essa população. Então, algo anormal está acontecendo. E fenótipo ectópico, tá? Que também é um clássico, que você encontra células no tecido que elas não deveriam estar. Por exemplo, uma célula linfóide T, né, imatura, que deveria estar no timo, e você acha ela na medula óssea, tá? Seria um fenótipo totalmente ectópico, ou um blasto linfóide B, com esse fenótipo, no sangue periférico ou no líquor, que não deveria estar, eles só deveriam estar na medula óssea. Tá? Então, todo esse conhecimento nos ajuda no dia a dia. Essa lista aqui é muito mais do que 6 itens, tá, pessoal? E aqui eu trago para vocês, então, um caso para exemplificar como que é feita essa abordagem, além para tentar se fechar toda essa história que a gente conversou. Então, paciente de 12 anos aqui, veio com suspeita clínica de leucemia aguda, e na morfologia, 95% de blastos, tamanho pequeno, citoplasma bem basofílico, nucleolo evidente, tá? Compatível com leucemia aguda. Aqui eu não contei tudo, mas poderia ser compatível ou sugestivo de leucemia linfoblástica aguda. Mas será que a morfologia ela conseguiria chegar no nome, sobrenome e endereço? Tá? Então, a gente agora, então, essa mesma amostra foi para a citometria de fluxo. Então, a gente inicia com um painel de triagem para definir a linhagem, para falar para o médico, olha, isso é mieloide, ou linfóide B, ou linfóide T. E essa resposta aqui, pessoal, é rápida, tem que ser rápida. Tá? Se você tem um laboratório de citometria próximo ao posto de coleta, isso demora aí de no máximo umas 4 horas. Tá? Então, aqui a gente tem nessa amostra linfócitos em roxo, granulócitos em vermelho e 48% de blasto azul. Tá? E nesse fenótipo, para facilitar um pouco, vou contar para vocês que ele é CD3 negativo, então exclui linhagem T. Ele é CD34 e CD19, que é um blasto linfóide B de bola, imaturo. Tem mais um marcador aqui, B, para garantir que ele é um B, e não é mieloide. Então, com esse tubo, a gente consegue falar para o médico, olha, doutor, isso é uma leucemia, claro, né, de linhagem linfóide B de bola. Tá? Então, a gente excluiu o bifenotípico e excluiu as outras linhagens. Depois disso, a gente avança no painel imunofenotípico para caracterizar completamente esses blastos. Tá? E aqui, então, a gente tem um clássico dessa doença, que é a hiperexpressão do CD58, associada à hiperexpressão do 58, tá? CD10 moderado e presença de CD22. De novo, evidenciando uma linhagem B. E a terceira abordagem seria expandir o painel na busca por antígenos anômalos, que poderiam nos ajudar na classificação dessa leucemia, e poderiam nos ajudar a encontrar alterações citogenéticas no futuro, e ajudar na busca de doença residual mínima pós-tratamento. Tá? Nesse caso, todos os marcadores foram negativos. Mas se fosse algum deles positivo, a gente usaria essa tabelinha aqui. Tá? Então, por exemplo, se tivesse co-expressão de 13, 33, 66C, que a gente já sabe que é um marcador novo, o médico poderia suspeitar de uma possível LLA com translocação 922 e que muda consideravelmente o prognóstico desse paciente. Tá? Mas a citometria, nesse caso que eu apresentei, a conclusão seria que seria uma leucemia de células precursoras B ou leucemia linfoblástica B. Isso realmente tem que ser rápido. E aqui, só para exemplificar para vocês, uma aplicação muito rica da citometria, a doutora Nídia, ela sempre falava para a gente que a citometria vai ser útil, né, futuramente para a mielodisplasia, que é uma doença específica, mas muito para a doença residual mínima. Tá? Porque aqui fazer diagnóstico tem suas limitações, mas é relativamente mais fácil, porque você está aqui procurando 80%, 90% de blasto, ao passo que na doença residual mínima você já tratou, a sua frequência de blasto é muito pequena e você está achando uma agulha no palheiro. Tá? Só para exemplificar para vocês, aqui o diagnóstico feito em setembro de 2018, 48% de blasto, e depois de 2 meses você tem aí 0,1% de blasto. E a citometria então, é capaz de identificar nessa sensibilidade e ter positividade ou não para a doença residual mínima
também muda a conduta terapêutica, muda o prognóstico, muda curvas de sobrevida, tá? De novo, eu não vou conseguir explorar tudo, mas é só para vocês entenderem que esse é um dos caminhos que já está acontecendo na citometria de fluxo. E para fechar, pessoal, não sei se passei muito tempo, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da minha história recente. A minha história passada foi essa de 10 anos no Hospital Albert Einstein. Eu tenho eterna gratidão pelo que eu vivi lá, mas agora minha vida profissional virou a página. Eu queria contar um pouquinho desses 2, 3 meses para vocês, na tentativa de encorajá-los a seguir por esse caminho também, tá? Então, eu comecei minha jornada profissional em Campo Grande, retomada profissional em 20 de janeiro desse ano, vinculado ao Laboratório Célula, são pessoas que eu já conhecia, são amigos farmacêuticos também, e que apostaram nesse projeto de citometria de fluxo, um projeto que não é barato, né? E que a gente tinha várias dúvidas, mas juntos a gente conseguiu não, nós estamos caminhando ainda, tá? E ficamos aí quase 3 meses pensando em infraestrutura de laboratório, equipamento, e no dia 28/4 a gente recebeu o nosso equipamento, tá? Um equipamento pequeno, robusto, mas de 13 cores, extremamente moderno, inovador, que te possibilita várias flexibilidades de aplicações, tanto é que ele chama DX Flex, tá? E ele é um citômetro de bancada. Para quem conhece citômetro, não tem aqueles carrinhos fluídicos, né? Até agora ele não deu nenhum problema, então é um equipamento muito bacana, associado à empresa Beckman Coulter. E aqui a foto do Ronaldo, que é o técnico que veio instalar. Eu falei para ele, vou bater uma foto para eu guardar para mim, para contar histórias, né? Então, isso foi no dia 28/4. E após o recebimento do equipamento, nós passamos a validá-lo. Então, a gente validou a precisão do equipamento, a acurácia, a reprodutibilidade, a precisão intra-C, inter e intra-C, enfim, a gente fez toda uma validação complexa desse equipamento, tá? E depois de quase 2 meses, a gente iniciou, então, a visita aos clientes, a visita aos médicos, que abro um parênteses aqui, que os médicos hematologistas me receberam muito bem, uma conversa muito transparente, muito amigável, né? E, no primeiro momento, demonstrando como eu posso dizer, uma satisfação, uma alegria, enfim, não sei muito bem a palavra agora, mas por ter citometria disponível em Campo Grande, tá? Claro que isso era uma visita inicial, e no dia 30 de julho, a gente recebeu a nossa primeira amostra. Tá? Então, essa aqui é uma historinha que eu montei hoje, pensando em como exemplificar esses 6, 7 meses de citometria de fluxo em Campo Grande, tá? Não que não existia citometria aqui, tá, pessoal? No Hospital Regional tem citometria, na UFMS tem citometria, mas em laboratório privado, esse é o primeiro citômetro de 13 cores, tá? E aqui alguns indicadores para justificar que essa implementação tem dado bons resultados, tá? Eu coloquei 2 variáveis antes e após a implementação. Antes da implementação são dados de 2 anos anteriores, 2018 e 2019, em que toda a imunofenotipagem era enviada para um laboratório fora de Campo Grande, tá? E após a implementação, eu tenho aqui dados de quase 2 meses, tá? Então, antes da implementação, a média de exames realizados no laboratório Célula eram 10 exames por mês de imunofenotipagem, e nós passamos uma média mensal de 26 exames, tá? Então, houve aí um crescimento de quase, enfim, uma porcentagem considerável, mas o número é pequeno, mas a gente quer caminhar para que esse exame se torne mais acessível, tá? Tempo de liberação, acho que foi a grande contribuição, tá? Anteriormente a essa implementação, os resultados demoravam até 10 dias para serem liberados. Claro, casos urgentes, 2 dias, resultados parciais, mas a média desses 2 anos foi de 10 dias, tá? No nosso serviço agora, a gente está entregando resultados até 23 horas, a menos de 1 dia, para a rotina geral, e para a urgência, nós estamos conseguindo entregar em 11 horas, tá? Isso com uma política, então, de resultados parciais também, a gente liga para o médico e informa. Então, houve uma redução do tempo de liberação em até 90% de TAT. Eu imagino que o impacto seja positivo, né, para iniciar um tratamento precoce, e talvez mais assertivo para esses pacientes, principalmente com leucemia aguda. Tá?
Outra característica legal que a gente conseguiu extrair é que o laboratório de apoio, ele limitava o envio das amostras até quinta-feira, meio-dia. E aqui a gente está de portas abertas. Estamos recebendo amostras sábado, sexta-feira, véspera de feriado. Tá? Ainda não recebemos domingo, mas acredito que isso vai acontecer. Então, a gente disponibilizou um serviço mais acessível para a região. Além disso, o tipo de material estudado impactava muito pela logística da amostra. Imagina você coletar um líquor sem e-mail estabilizante e enviar para São Paulo. Não vai dar, né? Vai degenerar. Então, aqui a gente passou a oferecer esse teste para todos os materiais biológicos. A gente já realizou 2 líquido pleural com diagnóstico de infiltração de doença nesse derrame pleural, líquor, medula óssea e sangue. Tá? E a comunicação médica, né? A gente volta aqui com o telefoninho. Atualmente, ela é muito facilitada. Eu consigo ligar para os médicos, conversar com os médicos, oferecer um resultado parcial. Isso, quantificado em números, foi 40,6% de casos comunicados para o médico e que teve essa interface positiva. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer novamente. Essa figura aqui é uma figura para tentar encorajá-los a buscar conhecimento em citometria de fluxo. O que vocês precisarem de mim nessa área, aqui estão meus contatos. Agradeço de novo o CRF. E para não cometer nenhuma falha, no primeiro slide eu coloquei um logo do Grupo Brasileiro de Citometria de Fluxo, GBC Flux, que é um grupo que eu faço parte, um grupo que tem finalidade de promover a citometria no Brasil, sem fins nenhum, só fins educacionais e de padronização. Então, quem tiver interesse, vai lá no Google, GBC Flux, e comece a acompanhar essa área aqui. Eu sou um apaixonado pela citometria, e é isso. Obrigado, pessoal. Desculpa se eu passei do tempo, hein? E agora eu abro para discussão, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, debater algum assunto, tá? A gente tem aí um tempinho aí para conversar. Estou vendo alguns colegas de São Paulo, né, que se quiserem colocar a realidade deles, seria muito legal também, doutora Nídia, doutor Rodrigo. Bom, Rodolfo, eu quero parabenizar você, a aula está excelente e principalmente, né, conseguir expandir o diagnóstico de uma forma eficiente, eficaz, com qualidade para o Mato Grosso. Acho, assim, fantástico, me sinto realizada em ver o trabalho que você está desenvolvendo aí. Parabéns. Obrigado, E que estimule outras pessoas a desenvolverem esse trabalho. Isso ajuda os doentes, ajuda os médicos, melhora o diagnóstico, e é isso mesmo. Parabéns. Obrigado, doutora Nídia, e é isso mesmo, né? Às vezes eu me sinto aí ainda com vocês, mas a gente... Tudo que realmente a caminhada que eu fiz na citometria foi com vocês e vai ser sempre assim, né, Tony? Logo a senhora vai vir conhecer Campo Grande. Outra coisa que eu queria falar da importância do farmacêutico dentro do laboratório. É realmente muito bom. Contribui, nós trabalhamos sempre em equipe, né, Rodolfo? Acho Sim. que cada um tem sua função, é fundamental. Foi muito bom a Ruth farmacêutica, você farmacêutico, o pessoal novo, contribui, ajuda muito mesmo. Olá, pessoal, boa noite. Doutor Rodolfo, parabéns. Excelente conteúdo, excelente explanação. É assim que o grupo técnico de análise clínica vai ajudando a profissão. Muito bom mesmo, o conselho está à disposição de todos, viu? Vou deixar para o senhor fazer as considerações e recebo
Recebam tanto os participantes quanto os senhores, os membros do GT, todo o nosso agradecimento pelo empenho desse conteúdo extremamente maravilhoso. Acredito que nós conseguimos gravar por aqui e vamos disponibilizar depois, né, após o Dr. Rodolfo autorizar o conteúdo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Dr. Rodolfo finaliza. Pessoal, então eu agradeço de novo o CRF pelo convite. É um tema que é difícil a gente, às vezes, abordar por tempo limitado, né? Mas espero que vocês tenham compreendido e de novo, né, me coloco à disposição, junto com o Laboratório Célula, para expandir a citometria, para oferecer, para a gente conversar, para desenvolver profissionais na área. E é isso. Estou aqui agora, novamente, em Campo Grande, para tentar contribuir, né, como foi o tema da aula, contribuir para o diagnóstico oncomatológico. Então é isso, pessoal. Obrigado de novo e um abraço a todos.